Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Repito, o Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Eu quero falar-lhes esta manhã sobre o que realmente importa para Deus. O que realmente importa para Deus. Coloque-se em pé. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. E o povo de Deus diz, amém. Você pode se assentar, mas não feche a Bíblia, porque o texto da mensagem é até o verso número 18. Queridos irmãos, eu ouvi uma frase alguns anos atrás, frase que tem perdurado na minha memória. Esta frase me foi dita pelo pastor Arlécio Franco Costa, então meu pastor, na ocasião do sábado, dia 2 de agosto de 2014, quando eu fui ordenado ao ministério. E naquele culto, a mensagem do pastor Arlécio, mensagem belíssima, graças a Deus eu a tenho gravada em filme, uma frase que ele disse naquela noite tem permanecido na minha memória indelével, isto é, impossível de ser apagada. Ele disse, para Deus, mais do que o que fazemos, importa como fazemos e por que fazemos. Repito, para Deus, mais do que o que fazemos, importa como fazemos e por que fazemos. Cuidado ao ouvir esta frase. Porque o diabo é pai da mentira, sendo também o criador das meias-verdades. E no nosso tempo parece que existe uma ênfase exagerada em intenções, especialmente intenções inconclusas, intenções que nunca são levadas a termos, sentimentos absolutamente abstratos, subjetivos, que não se materializam em nada. Ações são tão importantes quanto intenções. Por exemplo, para citar um exemplo bíblico, você se lembra de ter lido lá o livro da rainha Esther? E lembre-se que o que enfureceu Amã, o agagita, é o fato de que quando ele passava, todos se curvavam diante dele, menos um homem, Mardoqueu. Se fosse no tempo de hoje, alguém se curvaria e diria assim, mas não aqui dentro não, eu só me curvo por fora, aqui dentro não. Ações se importam sim, elas dizem nossa posição, elas representam nossas convicções. Por que Amã não se curvou por que Mardoqueu não se curvou diante de Amã? Por mera rebeldia, por mera rejeição à autoridade? Não, absolutamente não. Ele o fez por uma questão de fé, de que ele não se curvaria diante de um homem, uma vez que ele era um servo do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, do Deus eterno, do Deus único. Ou seja, primeiro de tudo é preciso dizer que ações importam. Ações sinalizam qual é a nossa posição. Ações representam nossas convicções, exteriorizam, manifestam, declaram nossas convicções. Então, isto posto, é necessário colocá-las ao lado das nossas intenções, das nossas motivações e da forma. Aquilo que fazemos é tão importante quanto como fazemos e por que fazemos. Isto é, como? Se fazemos com excelência, se fazemos com alegria, se fazemos com dedicação, se fazemos em sinceridade e por quê? Quer dizer, com qual objetivo, com qual motivação, o que é que nos está levando a esta ação? Ou seja, não só Deus quer que eu e você procedamos de determinada maneira, isto é, não só Deus quer que eu e você pratiquemos
essa e aquela ação, mas Deus quer que nós pratiquemos essa e aquela ação da maneira que Ele aprova e pelas razões que dão prazer e satisfação ao seu coração. Por exemplo, vir à igreja. Alguém diz assim, não, ir à igreja, no nosso tempo fala-se muito isso, ir à igreja, não, para que eu vou à igreja se meu coração não deseja? Você vai para educar o seu coração a querer o que Deus quer que ele queira, sim? Isso é um exemplo. Dar ofertas, não, eu não sou dizimista, eu amo meu próximo, mas quem disse que é uma ou outra coisa? São ambas, uma não exclui a outra. De onde nós poderíamos percorrer um caminho, mas eu quero frisar este princípio. Aquilo que fazemos importa, assim como importa como fazemos e importa por que fazemos. Neste texto, Mateus 6, de 1 a 18, o Senhor Jesus fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre esmolas, ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum. E eu queria que você observasse capítulo 6, versículo 2, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor diz: quando, pois, deres esmola. Observe capítulo 6, versículo 5, ele diz: e quando orares. E por fim, capítulo 6, versículo 16, e quando jejuardes. Então ele não diz se deres esmola, nem diz se orares, nem diz se jejuardes. Ele diz não se, mas quando. Esta palavra que o nosso Salvador escolheu, indica que estas serão coisas presentes nas nossas vidas: esmola, oração e jejum. Quando deres esmola, quando orares, quando jejuardes. No entanto, evidentemente, são 3 ações que nós precisamos compreendê-las. E a minha meditação na palavra de Deus estes últimos dias me fez enxergar um princípio que reúne essas 3 ações e como elas estão profundamente ligadas ao coração que nasceu de novo. Vamos pensar na esmola. Esmola por esmola não representa absolutamente nada. O apóstolo Paulo disse: se eu desse todos os meus bens para os pobres, sem amor, nada aproveitaria. Existe uma religião falsa que prega um falso caminho de salvação a partir de um falso evangelho, cuja principal característica é a abundância das boas obras. E, no entanto, aos olhos de Deus são obras absolutamente sem valor. Absolutamente. E eu não tenho nenhuma reticência em afirmar dessa forma. Por quê? Porque são ações movidas com a intenção de avantajar quem está dando a esmola. Esta mesma religião, este mesmo falso evangelho de Kardec, ensina que se você for generoso o suficiente, na próxima vez que vier a este mundo, virá numa condição melhor do que nesta vez, ou seja, é para você, faça em prol do outro para o seu ganho. E por aqui nós já derrubamos por completo esta ideia a partir das palavras de Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo ensinam a sermos sensíveis com a necessidade do nosso próximo, tendo o nosso coração voltado não para nós, mas para Ele. Se eu sou misericordioso, porque sentia-se um lampejo de dó, então eu não estou praticando aquilo que o Senhor aqui preceitua. Veja como é a nossa própria prática em relação ao exercício da misericórdia com o próximo. Se eu sentir alguma coisa direta comigo, e enquanto eu sentir alguma coisa, tão cedo quanto a minha paciência se sature, tão cedo quanto o sentimento se dissipe, meu interesse também acaba. E aquilo que antes eu via com uma compaixão, aliás, com algo que parecia ser compaixão, cujo nome é tão somente o paupérrimo sentimento do dó, aquilo que antes parecia ser compaixão torna-se impaciência. E lá vem de novo. Lá vem pedir de novo, lá vem querer de novo. E não é este, seja franco comigo, seja franco consigo, não é este, na verdade, o sentimento que a maioria de nós enfrenta, vive, experimenta,
no que diz respeito a ajudar o próximo, é só se a gente sentir alguma coisa, enquanto a gente sente, na extensão e no limite, ou seja, não é pensando no outro, é pensando em mim, é pensando no meu sentimento, em satisfazer o meu sentimento, em apaziguar o meu sentimento. O padrão bíblico de auxílio ao necessitado é outro. O padrão bíblico de auxílio ao necessitado, primeiro de tudo, é na proporção da necessidade do outro, sem aprisionar o outro no auxílio. O auxílio pode ser aprisionador. O apóstolo Paulo tratou deste assunto quando escreveu sua carta aos Gálatas de maneira magistral, e ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Ué, Paulo, que contradição é esta? Por um lado manda eu levar a carga uns dos outros, por outro manda cada um levar a sua própria carga. Paulo está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que se houver necessidade, e a Bíblia diz que a prioridade é a dos irmãos em Cristo, que haja auxílio, mas que ninguém se afofe no auxílio recebido, que ninguém se aconchegue em ser auxiliado. Se houver necessidade, haja auxílio, mas nunca a ponto de viver de auxílio, nunca a ponto de transformar isso num estilo de vida, numa fonte de renda, não. Neste sentido, a Bíblia Sagrada nos dá alguns balizadores. Se descaírem as forças do teu irmão, está lá no livro do Levítico, sustentá-lo-ás. Então o primeiro preceito é o preceito de que nós tenhamos um interesse no outro, interesse sincero, não um interesse repentino e no limite assim de uma boa vontade muito fugidia, muito breve, não. Que nós tenhamos um interesse real, primeiro de tudo nos nossos irmãos, em prover-lhes o que for necessário, enquanto o outro balizador continua firme, mas que ninguém se acostume a isto, que ninguém se afofe nisso. O Senhor Jesus, eu repito, não disse se deres, mas diz quando deres, pressupondo então que um crente agirá dessa forma. E eu me perguntava por que o pressuposto, por que ele entende que todo crente agirá assim, até entender que esta é uma característica do novo coração. Meu irmão, tu não podes ter recebido de Deus um coração regenerado, um coração que nasceu de novo, um coração que nasceu do céu, um coração que era de pedra e agora é de carne, e fechar o seu coração para o seu irmão. E não sou eu que estou dizendo isto, o apóstolo João escreveu isto: se alguém possuir bens deste mundo e cerrar o seu coração ao seu irmão, como estará nele o amor de Deus? A fala não é minha, a fala é do apóstolo João. A ponto de enxergarmos então quaisquer bênçãos materiais que temos, não como nossas, mas como de Deus sob nossa custódia. Não como nossas, mas como de Deus, da qual somos depositários, não é isso a expressão jurídica? Depositário fiel. Para nossa administração daquilo que ao Senhor pertence. E essa administração então tem que ser conforme o prazer de Deus, tem que ser conforme a vontade de Deus. O novo coração é um coração sensível à necessidade do próximo. Não, repito para ênfase, não da forma que a carne é, com lampejos temporários de dó, não. Mas sensível de fato à necessidade primeiro dos irmãos, repito para ênfase mais uma vez, porque temos um coração novo, um coração que ama os irmãos, um coração sensível à necessidade dos irmãos. O Senhor Jesus denuncia a forma errada de isso ser feito. Quando, pois, deres esmola,
Não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que estes já têm o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Primeiro, então, Jesus Cristo pressupõe que o faremos. Depois ele alerta sobre a forma errada. Lembre da frase com a qual comecei essa mensagem: o que fazemos importa tanto quanto como fazemos e por que fazemos. E parece que nos tempos de Jesus havia pessoas parecidas com as do nosso tempo, que ao auxiliarem alguém com uma mão, davam e com a outra tiravam o selfie: olha eu aqui ajudando o meu próximo, para postar na rede social e para ganhar algumas curtidas. Não toques trombetas. Não toques trombeta diante de ti. Ao fazer a sua misericórdia, não seja vaidoso. Observe a forma como o mundo no qual nós vivemos é. Se alguma instituição, e aqui eu preciso falar bem abertamente, principalmente as governamentais, faz alguma coisa, a primeira coisa que faz é colocar o departamento de marketing em cima disso para mostrar para todo mundo saber que está sendo feito. Se uma empresa particular, especialmente essas gigantescas, Facebook, Instagram, etc., se posiciona numa bandeira da sociedade, essas bandeiras de justiça que não é justiça, de ideologias que não são verdade, a primeira coisa que faz é mostrar para o mundo inteiro que está fazendo isto. E até no nível pessoal. Quantas não são as pessoas, como eu falei, que vão participar de algum esforço, mas tem e existe quase que um impulso, um instinto dentro do coração de querer o aplauso, de querer o tapinha nas costas, de querer o parabéns. Aos olhos de Jesus, tudo isso se resume em hipocrisia. Não seja como os hipócritas. Ele falou. Ou seja, se fizermos o que Deus quer, da forma que Deus quer, da maneira que Deus quer, o versículo 4 diz: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ora, qual é a recompensa da solidariedade? Será então que Deus está tomando nota lá? O Hugo ligou lá para aquele Criança Esperança, o Teleton, e ligou uma vez e deu R$20, bota 40 no crédito dele. Será que é assim que funciona? Se pensamos assim, não entendemos, precisamos voltar à fita, e entender tudo de novo. A ação é ir ao auxílio do necessitado, na motivação do amor, na consciência de que quaisquer coisas que tenhamos vêm de Deus, com o interesse posto não em mim, mas no próximo. Qual é a recompensa? Eu direi, a recompensa é descobrir-se um instrumento da provisão divina. Um instrumento da provisão divina, e não há recompensa maior. Quer dizer que Deus, lá no céu, vê a necessidade do meu irmão e para provê-la, escolhe-me a mim como instrumento da sua provisão. Eu penso que isso é uma honra muitíssimo grande. Então aqui nós devemos ampliar o conceito. Não se trata somente de a gente colocar um dinheirinho ali no envelope, e não exclui isso, mas não se resume nisso. Muitíssimas vezes será por um interesse sincero no bem-estar do nosso irmão. Talvez um irmão da igreja que já está na fase adulta possa chamar um dos jovens da igreja e dizer: eu queria sair para tomar um café com você, e construir uma amizade e ministrar um bom conselho, uma boa e prudente orientação para a vida. É uma provisão divina, é um instrumento divino. Talvez a visitar um irmão na sua enfermidade. Talvez sim, prover materialmente. Como excluir isso se é o sentido óbvio do texto? É claro que não, estou querendo ampliar, não reduzir.
E quantos são os testemunhos que nós ouvimos sempre, de pessoas que, pela mão bondosa de Deus, receberam de um irmão em Cristo a provisão de uma necessidade específica que estava sendo posta em oração, sem que esse irmão soubesse, só Deus sabendo. A pessoa deixa o seu coração ser movido pelo Espírito Santo, age de tal maneira que é Deus quem está agindo por meio de tudo isso. Eu penso que esta é uma gigantesca recompensa. Penso também que está a certeza de que Deus é o provedor das nossas necessidades, e nós enxergaremos a presença ativa da graça de Deus na nossa vida. Aquele grande pregador puritano, John Bradford, que pregava ao ar livre, estava pregando a um grupo de pessoas no campo, quando ao horizonte viu passar o meirinho, o carrasco, com o homem para ser enforcado, o condenado à morte. Chamou a atenção dos seus ouvintes, apontou e disse: eis ali eu, não fosse a graça de Deus. E o que esta expressão significa? Quer dizer, queridos irmãos, que se nos encontramos numa posição privilegiada, o nome é tão somente este: privilégio. Não devemos nos inflar, não devemos honrar a nós mesmos, não devemos atribuir o mérito a nós, pelo menos não o mérito total. É a graça de Deus conosco, é a graça de Deus na nossa vida, é a graça de Deus que nos dá inclusive condições, materialmente ou de outra forma, de ajudar alguém, de ir ao encontro da necessidade do nosso próximo. Repito, isto é uma coisa que Jesus pressupõe que você fará, que eu farei. E quando orares, diz o versículo número 5, e quando orares, repito, ele não disse se orares, ele disse e quando orares. E aqui Jesus faz o contraste tanto entre os hipócritas quanto os gentios. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E no versículo 7 ele diz: não seja como os gentios. Vou ler o 7 daqui a pouquinho. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus está dizendo é quando o nosso relacionamento com Deus é usado, e aqui é usado mesmo, manipulado, explorado, para corresponder a alguma outra necessidade nossa, social, pecaminosa evidentemente, errada evidentemente. Ele diz que estes hipócritas se comprazem, eles têm um enorme prazer em orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. É impossível você adorar a Deus publicamente sem que isso seja um ato público. É impossível você se reunir com seus irmãos sem que isto seja visível. É impossível nós cantarmos sem que isto seja audível. É impossível nós pedirmos a um dentre nós que nos leve a Deus em oração sem que essa pessoa fique em pé e ore. Então a restrição não é a ação, mas ao como e ao porquê. Eles se comprazem em ser vistos, se comprazem em ser ouvidos. E a palavra que Jesus usa neste versículo número 5 é novamente a palavra hipócrita, que significa um ator, alguém que finge, alguém alguém que está ali usando de manipulação. Deixa eu enfatizar que Jesus pressupõe, ele não diz se orares, ele diz quando orares. Você estava aqui no dia 17 de janeiro do ano passado, vai se lembrar que o primeiro sermão que eu preguei a esta igreja na condição de pastor foi neste texto, em que Jesus diz, não se orares, mas quando orares. Foi a mensagem que eu trouxe naquele dia. Parece-me perceber a partir destas palavras que o Senhor Jesus está afirmando que aqueles que são seus discípulos orarão, e a oração deles será uma forma diferente, diferenciada, uma oração qualificada, uma oração substanciosa. Quero dizer apenas para o irmão saber e para o irmão me ouvir, não é uma oração fria, distraída, mecânica, exterior, repetida, é uma oração
que busca a glória de Deus, como Ele ensinou lá no Pai Nosso, e que leva a Deus as nossas necessidades, como Ele ensinou lá no Pai Nosso. O que eu quero afirmar é, só se o nosso coração estiver frio, adormecido ou distraído em pecado, é que Ele vai negligenciar a oração. Só se o nosso coração estiver frio, adormecido, distraído ou em pecado, é que Ele vai negligenciar a oração. Fundamentalmente, um salvo é uma pessoa que ora. Ele não diz se orares, ele diz quando orares. Primeiro de tudo, não usar a oração para satisfazer ao ego vaidoso. E em seguida ele diz, no versículo número 7, e orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Se na primeira advertência o Filho de Deus está nos dizendo para não usarmos a oração como uma forma de satisfazer vaidade, na segunda ele está nos dizendo para não entendermos a oração como uma forma de manipulação ou de persuasão celestial. Estes que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos, na verdade são aqueles que pensam que as suas orações vão influenciar as decisões de Deus lá em cima. Não pense, não conceitue a oração desta forma, meu irmão, não é assim que a oração funciona. Alguém já disse, foi C.S. Lewis, que a oração não foi dada para a nossa vontade ser feita lá em cima, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é nos céus. A oração não é uma ferramenta de persuasão, de você convencer Deus a te dar o que você quer. A oração é primeiro de tudo, sobretudo, fundamentalmente, essencialmente, não uma ferramenta de persuasão, mas um meio de comunhão, um canal de comunhão com Deus, de ter acesso, de falar com Deus e de expor diante de Deus. Por isso a oração que Jesus ensinou, e eu não penso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para ser repetida, mas para ser copiada no sentido de um modelo, de uma referência. A primeira coisa que esta oração se importa é com a glória de Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A primeira coisa que você vai levar a Deus em oração é o seu amor pela glória dele, santificado seja o teu nome, o seu anseio pela que prevaleça a vontade de Deus, venha o teu reino, que a vontade de Deus específica quanto à sua vida se cumpra, seja feita a tua vontade, a terra assim como é no céu a vontade de Deus não é desobedecida, e o anseio em oração de um crente é que a vontade de Deus seja feita na terra tão perfeitamente quanto é no céu. E ligo isso novamente ao novo coração, porque depois ele vai nos ensinar a pedir pelas nossas necessidades materiais, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nossa necessidade espiritual e relacional, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Nossa necessidade de livramento, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Disse no primeiro ponto da minha mensagem, que o novo coração é sensível a ponto de se importar com a necessidade do outro e fazer algo a respeito disso. Digo agora que o novo coração é sensível às nossas necessidades materiais, espirituais, relacionais, sejam elas quais forem, e faz algo, leva-as a Deus em oração. É isto que nós fazemos. Veja que diferente de um incrédulo, o incrédulo quando recebe uma má notícia, o incrédulo quando tem uma preocupação, outra coisa não tem senão que arrancar os cabelos, se desesperar, ele só tem a si para recorrer. Mas você, meu irmão, que é de Cristo e tem a Cristo, quando recebe uma má notícia ou tem uma preocupação, tem o Senhor a quem recorrer. Então a oração não deve ser usada de maneira tão vulgar quanto para satisfazer o nosso ego, nem deve ser compreendida quanto uma forma de nós convencermos Deus a nos dar o que queremos. Ele diz que pensam que pelo seu muito falar sereis ouvidos, não vos assemelheis pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe o pedirdes, versículo 8. A oração não é como uma forma de persuasão, de convencimento, mas de comunhão.
e expomos diante de Deus nossa necessidade. O novo coração faz isso. O novo coração achega-se corajosamente ao trono da graça, diz Hebreus capítulo 4, a fim de recebermos graça na hora da necessidade. E agora o Senhor Jesus nos diz no versículo 16, e quando jejuardes. Não acredito no jejum como sendo algo exterior. Não acredito no jejum combinado, porque para mim ele é artificial. O jejum que eu vou marcar o dia tal, para passar aquele dia sem comer, a fim de que isso agrade a Deus. Eu não consigo. No período do Antigo Testamento, sim, porque a relação de Deus se dava com grupos de pessoas, então o rei proclamava um jejum, mas você não vê isso no Novo Testamento. No Novo Testamento eu penso que o conceito é outro, e o conceito é o de uma tristeza tão sincera, tão envolvente, que nos tira o apetite. Você já experimentou isto? Eu já experimentei isto. Uma tristeza tão poderosa, e aí sim, esse é o jejum que Deus leva em consideração. Esta é a tristeza que Deus leva em consideração. O hábito religioso de ficar sem comer, eu imagino que significado isso pode vir a ter. Deus, estou ficando sem comer, a fim de que me deis isto ou que me deis aquilo, e Deus perguntará, mas qual a necessidade de ficar sem comer para que eu te dê isso, se eu te dou tudo que você precisa, até sem você me pedir, inclusive a comida. Mas a tristeza predominante, a ponto de tirar o apetite, essa não somente eu acredito, eu já experimentei, talvez você também tenha experimentado, e é uma característica do novo coração. O novo coração é capaz de se entristecer pelo pecado ainda presente na nossa vida, pelo pecado presente no mundo no qual vivemos e pelos seus efeitos trágicos. E veja o contraste entre o coração de carne e o coração de pedra, porque o coração de pedra se acostuma, se endurece ainda mais, se aclimata e diz, não, as coisas são assim mesmo. O coração que nasceu de novo se debate em aceitar que as coisas são do jeito que são, a ponto de sentir mesmo dentro do coração. Mas até mesmo isto, o Senhor Jesus diz, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. A oração feita do jeito que Deus quer, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, a oração de abrir o coração e de ter comunhão com Deus, tem recompensa. Ele diz, o teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Da mesma maneira que a solidariedade tem a recompensa de ser usado por Deus, a oração tem a recompensa de se encontrar com Deus. Pode imaginar uma recompensa maior do que essa? Uma recompensa de você estar em comunhão com Deus, e de você receber de Deus a ajuda, que de Deus vem a ajuda que verdadeiramente ajuda. E o jejum? O jejum também tem a sua recompensa. Quando jejuares, unge a cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quer dizer que nessa tristeza legítima, tristeza causada não por birra, não por egoísmo insatisfeito, não por frustração carnal, a tristeza originada na sensibilidade do novo coração, também terá uma recompensa. E eu penso que a recompensa, primeiro de tudo, é o conforto que vem de Deus. Deus nos conforta quando estamos tristes neste mundo, com vislumbres e relances da vida eterna. A última vez que eu me lembro de ter jejuado dessa forma, foi quando a minha querida tia, a igreja ora sempre pela tia Sueli, eu agradeço, foram os dias que ela teve seu AVC,
e aquele período de hospitalização que antecedeu a cirurgia, uma luta tão grande, indo ao hospital todos os dias, lidando com os médicos, recebendo as notícias. Fiquei sem comer aqueles dias. Mas a Escritura Sagrada diz que essa tristeza não é em vão. O teu Pai te recompensará. Deus nos recompensa, e eu repito, primeiro de tudo, com vislumbres esperançosos da vida por vir. E Deus nos recompensa, quando não intervém em nosso favor, Deus nos recompensa nos sustentando com a sua graça misericordiosa. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos levar a Deus as nossas tristezas. Por isso nós podemos levar a Deus as nossas lutas e angústias. Por isso nós podemos, porque o teu Pai que vem em secreto te recompensará, senão com intervenção, com toda certeza com sustento. Devo concluir. Eu não estou falando nesta manhã sobre ações. Eu estou falando sobre intenções e sobre motivações. E principalmente porque percebi, estudando a palavra de Deus, que estas três coisas, esmolas, orações e jejuns, solidariedade, dependência e tristeza, são coisas naturais para o coração que nasceu de novo. E sobretudo, meus amados irmãos, porque este é o coração de Jesus, e este é o coração de Jesus em nós. Então o que subjaz ao ensino deste texto, outra coisa não é, senão a conformação de quem nós somos a quem Jesus é, isto é, nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, o nosso Senhor, por meio destas situações em que demonstramos solidariedade, por meio destas situações em que buscamos a Deus em dependência, por meio destas situações em que experimentamos profunda, e eu direi até mesmo amarga, tristeza em nosso coração. Mas seja solidário, teu Pai te recompensará. Ore e o teu Pai te recompensará. Leve a Deus a sua tristeza e o seu amargor, e o teu Pai te recompensará. É o coração semelhante ao coração de Jesus. Eu falo sempre de Charles Spurgeon neste púlpito. Charles Spurgeon morreu em 1892, 31 de janeiro de 1892. Ele nunca chegou a gravar a sua voz. Aqueles dispositivos de Thomas Edison foram inventados por aquele período, mas não a ponto de ele ter usado o equipamento. Mas o seu filho, Thomas Spurgeon, que tinha a voz muito parecida com a do pai, pegou o último sermão de Spurgeon e gravou o final do sermão. Eu tenho esse áudio, se você quiser eu te mando. Não é muito fácil, é muito antigo, faz uns 130 anos já, quase 130 anos isto, mas é um áudio já digitalizado, em que o filho, que tinha a voz muito parecida com a do pai, recita as últimas palavras do último sermão que ele pregou e alguém gravou, a fim de preservar isso para a posteridade. É interessante pensar que você consegue, como é que diz aquele filme, Eu Vejo Gente Morta, né? Você consegue ouvir gente morta, porque você ouve um áudio gravado de mais de 100 anos atrás. A voz de Jesus não foi gravada. O rosto de Jesus não foi fotografado. Mas a voz dele é ouvida. E Cristo é visto quando este novo coração, este coração sensível, este coração solidário, este coração dependente, este coração que experimenta tristeza santa, Cristo é visto, ouvido, percebido, quando este coração está em nós. Por isso a nossa oração, queridos irmãos, um ano terminando, a nossa oração tem de ser a do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para Deus importam não só as nossas ações, irmãos, importam também as nossas motivações, importa também como a gente age. Que Deus nos dê um coração segundo a sua vontade.
Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã e obrigado pelo Teu amor por nós. Dá-nos graça, ó Deus, para dar ouvido à Tua palavra. E dá-nos graça, ó Deus, para que em todo lugar por onde formos, onde estivermos, as palavras que saírem da nossa boca, as ações, Deus, sejam as ações feitas em nome do Teu Filho, e que o Teu Filho seja visto em tudo nas nossas vidas. Faze-nos, Deus, semelhantes a Cristo. Dá-nos este coração verdadeiramente solidário. Dá-nos este coração, Deus, de Ti dependente em oração. Dá-nos este coração capaz de se entristecer, pois a Tua palavra nos assegura, o Senhor nos assegura nesta manhã, que a recompensa virá de Ti mesmo. Abençoa-nos assim, Deus de amor. Obrigado por este culto, e que o Senhor continue a nos abençoar neste domingo, neste dia do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está no céu, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmão, hoje e todos os dias, até que Cristo Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.